Olá, bom dia, estamos de volta, Pastor Rubens Silva, trazendo para você uma palavra de esperança, uma palavra de vitória para a sua vida e para o seu coração. Hoje é sexta-feira, 16 de outubro, né? 16 de outubro de 2020, nós estamos já chegando ao finalzinho do ano, não é? Finalzinho do ano, a gente está aqui trazendo para você uma palavra de esperança, palavra de Deus para o teu coração. E eu quero hoje estar falando sobre atitudes para revolucionar seu casamento. Queremos ver se a gente fala pelo menos de 5 atitudes para revolucionar seu casamento. Eu gostaria nesta manhã que você estivesse ligado e compartilhando também dessa live para os seus amigos, para os seus parentes, para todos aqueles que você ama e você gostaria que fosse abençoado com a palavra de Deus, tá certo? Então nós estamos vendo aqui na palavra do Senhor, né, um texto que vai nos ajudar a estar vencendo as dificuldades, vencendo as lutas no casamento. Nós estaremos falando sobre essas atitudes aqui, ó, esse livro aqui muito bom, né? Atitudes para revolucionar seu casamento, 23 atitudes, superando o conformismo para alcançar a significância no relacionamento. São 23 atitudes, nós vamos falando aos poucos. Hoje a gente quer falar de pelo menos umas 4 ou 5 atitude, né? Porque nós queremos que o seu lar seja uma casa de bênção, como você está ouvindo aí a Estela cantar, né? Isso parte do nosso coração, tá bom? Então compartilhe, convide pessoas para estar conosco nesta manhã, para poder ouvir a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Vamos orar? Vamos ter uma palavra de oração, depois a gente lê o texto e nós então entramos no estudo da palavra do Senhor nesta manhã abençoada e abençoadora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer pelas muitas misericórdias dispensadas ao nosso coração. Sabemos que o Senhor é bom, tua misericórdia ela dura para todo sempre. Por isso, ó Deus, nesse momento nós queremos te agradecer pela noite, pelo sono, o refazer das nossas forças, pelo alimento, pelo dia, pelo trabalho, pela igreja, lugar de adoração, aonde nós nos reunimos para cultuar a Ti. Pedimos que nesta manhã o Teu Espírito Santo nos ajude a ministrar palavras segundo o Teu coração, que famílias sejam abençoadas nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando ouvir esta live ou ver em qualquer momento, que o Espírito do Senhor possa, ó Deus, estar ajudando, ó Pai, teus filhos, tuas servas, aqueles que estão sendo muito necessitados de uma palavra de esperança, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor no Salmo 128, colocando assim como base para um lar abençoado, para um lar feliz, né? Como descreve então o salmista aqui no Salmo 128. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás e feliz será, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aleluia. Até o versículo de número 4 aqui desse Salmo de número 128. Conhecido também como Salmos ou Cântico de Romagem, como nós falamos, a partir do 118, né, o 121, aí até chegar ao Salmo 128, nós, Salmo até o Salmo 135, perdão, Salmo de Romagem, aqueles salmos que eram cantados quando o povo de Israel saía das suas regiões e até mesmo de outros países
para ir ao templo, para participar das festas religiosas promovidas ali em Israel, uma ordenança do Senhor. Então, o povo de Deus é um povo que celebra, é um povo de festa. Esses salmos, eles eram cantados, respondidos responsivamente, naquela procissão, naquela caminhada, naquela peregrinação até Israel. Eles iam cantando o Salmo 118, Salmo 118, Salmo 120 e Salmo 121, até o 135, esses salmos eles eram cantados. É interessante que ontem nós falamos que Jesus ele cantava esses salmos também, né? Quando ele estava para ser entregue nas mãos dos pecadores, Jesus cantava também esse salmo. A Bíblia diz, depois de celebrar a ceia, ele cantou um hino. Então, imagina-se que esses eram os cânticos do povo de Israel, e imagina-se que Jesus cantava esses cânticos ali em Israel, ou quando ele estava reunido com os seus discípulos. O povo de Deus, queridos, é um povo que louva, o povo de Deus é um povo que canta, é um povo que celebra, e nós devemos realmente estar sempre procurando celebrar ao Senhor, cantando ao Senhor, né? Então, baseado nesse salmo, nós queremos falar sobre atitudes que podem revolucionar o seu casamento, certo? Como está seu casamento, como está sua família, como está sua casa hoje, né? Então, talvez não esteja tão boa, talvez esteja bom, mas nada é tão bom que não possa ser melhorado, né? E isso depende muito também da nossa parte, depende do nosso esforço. Como está a sua família? Como está seu casamento? Né? Se a gente olhar para o Salmo 128, esse salmo tem sido uma realidade na sua vida? Né? Pergunta. Se não, nós queremos trazer algumas orientações que pode revolucionar sua vida conjugal, sua família, seu casamento. Porque o desejo de Deus é que nós tenhamos uma vida conjugal firme, com o propósito de honrar a Deus e também feliz. Essa é a vontade do Senhor, por isso que Ele estabeleceu o casamento, sabendo da nossa necessidade de companheirismo, ok? Então, nós precisamos estar tendo atitudes certas, né? Atitudes que acertam, atitudes que dão certo, atitudes abertas, atitudes que afetam, atitudes de afeto, né? Nós precisamos de atitude que transforma, atitudes que informa, atitudes que dá forma, atitudes que contorna, atitudes que envolve, atitude que desenvolve, atitude que nos move. Seja uma pessoa de atitude para ser um agente de mudança. Você quer mudança na sua família? Você precisa ser uma pessoa de atitude. E que atitude, pastor, eu preciso ter para revolucionar e transformar a minha vida conjugal, o meu casamento? Primeira atitude que nos dá aqui o pastor Josué Gonçalves no seu livro 23 atitudes que podem revolucionar o seu casamento, é criar um clima emocional em sua casa, né? Há um texto de Shakespeare que ele diz assim: eu aprendi que quando você está amando, dá na vista. Então, queridos, a primeira atitude é criar um clima emocional de forma bem positiva em sua casa, ok? Isso significa que eu preciso ter atitudes que venha desenvolver um clima emocional positivo dentro da nossa casa, da minha casa, ok? Primeira coisa que a gente precisa saber é que não pode ter incoerência entre o que você fala e entre o que você faz, ok? Então, criar um clima emocional depende muito da nossa postura e do nosso comportamento dentro de casa. Quando o texto diz, eu aprendi que quando se está amando, dá na vista, quer dizer, queridos, que nós devemos declarar verbalmente o nosso amor, ok? Declarar verbalmente o nosso amor
ao nosso cônjuge, a pessoa que realmente Deus nos deu, que nós escolhemos para viver a vida conjugal, queridos. Quando isso não acontece, cria-se uma grande dificuldade. Então, precisamos validar esse amor que nós verbalizamos através também das nossas atitudes, não é? Clima emocional. Isso é de suma importância para que o casamento possa acontecer a felicidade. As palavras eu errei, me perdoe, eu te amo são significativas para quem quer ter um relacionamento conjugal feliz, duradouro e próspero. Você deseja isso? Até que ponto essas palavras fazem parte do relacionamento de vocês? Eu errei, me perdoe, eu te amo. Você reconhece os seus erros? Tem cônjuge que não reconhece os erros. Ele demonstra que se arrependeu, mas ele não verbaliza o seu arrependimento e não conversa com o seu cônjuge, de modo que a semente que foi plantada de forma negativa fica no coração. As atitudes, elas precisam ser acompanhadas com a verbalização do arrependimento de erro que se cometeu no relacionamento. Por isso a palavra eu errei é de suma importância, porque quando você reconhece o seu erro, a outra pessoa entende que você realmente é falho, mas é humilde o suficiente para aceitar e confessar o seu erro. A Bíblia diz que aquele que encobre o seu pecado nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então é importante você entender que a palavra eu errei, ela mudará a situação do seu relacionamento. Me perdoe, né? Perdão, queridos, não é esquecer a ofensa que você recebeu, mas perdoar é, queridos, lidar com a situação mesmo sabendo que você foi ferido e machucado, porém o perdão traz um bálsamo curativo no coração daquele que foi ofendido. Por isso é preciso entender que pedir perdão é de fundamental importância para a durabilidade e a felicidade no relacionamento conjugal, né? Uma pessoa perguntou ao pastor Jeremias, né, o que é necessário para se ter um casamento duradouro, e ele respondeu: a atitude de perdoar sempre. Sempre. Jesus Cristo respondendo a Pedro: quantas vezes se deve perdoar? 70 vezes, 7 vezes ao dia? Aí o Senhor Jesus responde para Pedro: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. A disposição de perdoar, queridos, deve ser algo constante na nossa vida. E o perdão, ele deve ser ilimitado. Eu costumo dizer às pessoas que nós devemos perdoar o ofensor antes que ele venha nos pedir perdão. Por quê? Porque, queridos, quando nós fazemos isso, nós protegemos o nosso coração da mágoa e do ressentimento. E quando essa pessoa vier nos pedir perdão, a gente não terá nenhuma dificuldade de verbalizar que o perdoou, porque no coração, falando com Deus, a gente já liberou o perdão. Então, queridos, o perdão é de Deus. E ele é uma condicional para que Deus ouça as nossas orações. Assim fala o Senhor Jesus quando ele ensina os discípulos como se deve orar, né? A palavra de Deus lá em Mateus capítulo de número 6 diz: olha, se perdoardes aos vossos ofensores as vossas ofensas, vosso Pai Celestial também perdoará as suas. Então, eu errei, reconhecimento,
me perdoe, né? Isso é uma atitude de humildade, é uma atitude certa. E a outra palavra que cria um clima emocional no relacionamento é eu te amo, né? Você diz ao seu esposo, à sua esposa, que você o ama, né? O clima emocional, queridos, positivo, ele é criado dentro da casa, dentro da família, através da verbalização e também das atitudes, né? Dizer à sua esposa, ao seu esposo que a ama todos os dias, fortalece ali a saúde emocional e o clima da casa se torna realmente uma bênção, ok? E a atitude depois de dizer eu te amo, abraçar e beijar, né? São coisas significativas que aprofunda o relacionamento e cria um ambiente emocional na vida do casal, na vida da família. É de suma importância, né? Beijar o seu cônjuge todos os dias, abraçá-la, dizer que a ama, isso é de fundamental importância, né? Nosso clima emocional aqui em casa, ele vem sido estabelecido desde quando eu comecei a estudar sobre relacionamento conjugal. Eu tinha na minha mente, antes de me casar, que quando eu me casasse, eu teria uma atitude diferente, né? Não iria deixar de ter as mesmas atitudes que eu tive no relacionamento de namoro. Hoje, todos os dias, nós temos esse carinho de um para com o outro, né? Abraçar, beijar, é algo muito natural dentro da minha casa. Por quê? Porque nós colocamos isso, decidimos colocar isso em prática desde o início do casamento. Eu não vim de uma família que demonstra afeto e carinho, né? Quando a gente não vem de uma família que demonstra afeto e carinho, quando nós nos casamos, nós temos dificuldade de demonstrar. Mas é possível vencer isso, né? Fazendo a diferença dentro da sua casa. É importante. Outra coisa que eu procurei mudar em relação à minha família paterna, né? É a atitude, queridos, de ter o cuidado de não estar ferindo ou machucando verbalmente, né, a minha esposa, os meus filhos, né? Porque a casa, a família é uma escola. Aquilo que os seus filhos veem em você, eles irão copiar, entendeu? Meus filhos copiaram isso, né? Essa atitude de abraçar, de beijar. É importante realmente ter isso. Por quê? Porque nós fazíamos isso sempre, né? Meus filhos, hoje já tenho filha casada, tenho neto, tenho um filho solteiro, mas abraçar e beijar é algo muito natural quando a gente se encontra, né? Eles moram fora, como a gente se encontra. E eles veem isso em mim e também na minha esposa, na sua mãe, certo? Todos os dias tem que haver esse toque, esse afeto, esse abraço, né? E quando um está ocupado demais e esquece, o outro vai lá e faz e lembra. Mas é importante criar esse clima emocional. Ter o cuidado também de não estar ferindo o parente do outro, né? Geralmente o sogro ou a sogra, né? Quando as pessoas estão se relacionando, fica com raiva, que briga e tudo. Eu sabia, você é igual à sua mãe, ou você é igual ao seu pai. O que é que o pai e a mãe têm a ver com isso? Por que meter eles na história da briga de vocês, né? E isso afeta o relacionamento, porque isso é uma coisa que a gente preza pelos nossos pais, principalmente a mãe. Mexer com a mãe traz uma crise emocional dentro da gente e a gente vai reagir, né, segundo aquilo que nós ouvimos de negativo. Então, o cônjuge que diz eu te amo, né, porém mais tarde passa a agredir dizendo que odeia os pais do seu cônjuge, tá entendendo? É muito
incoerente quando se abraça e se beija. A gente precisa realmente ter atitudes de amor que venha beneficiar o nosso relacionamento, ter um comportamento sadio, né? E quando a gente realmente faz isso, a bênção de Deus vem sobre a nossa vida. Então, primeiro, crie um clima emocional na sua família, ok? Como fazer, né? Como fazer? Como criar um clima emocional na nossa família? Primeiro, dê um abraço e um beijo diariamente no seu cônjuge e também no seu filho. Nos seus filhos, isso é muito importante. Segundo, não saia de casa sem dar um beijo no cônjuge, acompanhado de um toque significativo. Terceira dica, deixe às vezes um bilhete, uma palavra de elogio, gratidão e amor, ou envie. Hoje nós estamos na tecnologia, envie para o WhatsApp dele ou dela: eu te amo, você é muito importante para mim, né? A noite de ontem foi uma bênção, certo? Terceiro ou quarto, surpreenda seu cônjuge na hora da refeição com uma declaração de afeto, né? Elogie a comida, né? Diz que está muito boa, ok? Quinta dica, demonstre de forma criativa o valor dos pais dele ou dela, promovendo um almoço, convidando eles para almoçar na sua casa. Sexta dica, ponha no quarto de vocês um porta-retrato, uma foto, tá certo? Em que vocês estejam abraçados, porque toda vez que você acordar, olhar, você vai ver aquela foto no quadro, vocês beijando, abraçados, relembrando o tempo realmente de namoro, aonde as emoções fluíam, né? O desejo de estar junto, de abraçar e de beijar. Isso, queridos, termina afetando as nossas atitudes, né? Porque nós visualizamos, lembramos e ali isso desperta um clima emocional muito saudável dentro realmente do casamento. 7. Deixe que seus filhos vejam vocês demonstrando carinho, certo? Abraçando e beijando. Tem esposos e esposas que não faz isso, tem pais que não faz isso, tem vergonha de demonstrar carinho e atenção diante da família. Eu vi de um pastor: os meus filhos nunca me viram beijar a minha esposa, e ele falando como se estivesse dando uma demonstração de comportamento moral correto. Ei, tá errado. Os filhos aprendem com os pais, não só com suas palavras, mas com as suas atitudes. Aquilo que eu e você fazemos dentro de casa, os filhos vão querer copiar, seja mal ou ruim, vai influenciar a vida deles. Então coopere com o que é bom. Quando você beija e abraça seu filho, sua filha, beija e abraça seu marido, sua esposa na frente deles, isso vai despertar nele esse mesmo desejo de reproduzir esse clima emocional dentro do relacionamento de família e de casal, ok? Então isso é muito importante, muito importante. 8º, né? Quando terminar de orar as refeições à noite com a sua família e levar as crianças para a escola, então abençoe com as promessas de Deus. Olha, no salmo que nós acabamos de ler, nós vemos aqui o salmista declarando as promessas de Deus sobre a família. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Palavra de promessa, de esperança para a vida familiar, para a palavra de bênção, né? Quando os meus filhos eram crianças, nós sempre colocamos na prática a atitude de orar e de abençoar nossos filhos antes deles dormirem. Íamos no quarto deles, orávamos, e ali citávamos um versículo e eles dormiam tranquilamente. Quando a gente
esquecia disso, estavam cansados, eles mesmos cobravam. Painho, maninha, não vem orar com a gente não. E a gente ia lá, orava, abençoava. Os filhos passaram realmente a ter uma vida diferenciada porque viram isso em nós. Oração, queridos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? E quando os meus filhos, eu me lembro, quando tinha pesadelos durante a noite, eles acordavam, iam ao nosso quarto, pai, mãe, eu tive um sonho ruim, vem orar comigo. A gente ia lá, orava, abençoava e eles viviam realmente ali, iam dormir tranquilamente porque criam no poder da oração, certo? Essas são atitudes simples, básicas, que pode ser colocada em prática dentro do seu lar, para que o seu lar se torne realmente uma bênção de Deus. É importante você então entender isso, queridos. O lar, ele se torna bênção quando eu e você verbalizamos nossa fé, verbalizamos o amor e temos atitudes coerentes com aquilo que nós realmente falamos. Não quer dizer que o lar não vai ter problema nem dificuldade. Não, todo lar tem problemas e tem dificuldade. Mas, queridos, o que nos faz realmente vencer é a atitude de submeter às orientações da palavra de Deus, é a atitude de conhecer como você deve reagir diante das situações da vida, como você deve viver dentro do seu lar, para que o seu lar realmente possa estar sendo abençoado. Crie um clima emocional na vida da sua família. Beijando, abraçando, verbalizando. 3 palavras significativas. Eu errei, me perdoe, eu te amo. Isso muda o clima agressivo de revanchismo, de mágoa e de ressentimento. E quando a pessoa chegar para você, pedir perdão, reconhecendo que errou, né? Você então deve imediatamente verbalizar também o seu perdão. Eu te perdoo. E não precisa usar o mais, porque o mais é condicional. Eu te perdoo, mas não use o mais, porque o mais é condicional. E o perdão é graça. E graça a gente dá algo que a pessoa não merece, mas é dado de coração, ok? Pastor, meu coração ainda está duro, ressentido, eu sei que eu devo perdoar, eu vou perdoar, mas está assim, é natural, nós somos seres emocionais. O que é que você deve fazer então? Libere o perdão, ore ao Espírito Santo para tirar a mágoa e o rancor do seu coração. Mas ele vai fazer de novo, mas ela vai fazer de novo. Nós somos seres imperfeitos, a gente vai falhar, entendeu? Lembre-se do que eu disse, do que falou o pastor Jeremias. O que leva a durabilidade no casamento, queridos, é a disposição de perdoar sempre, né? Perdoe todos os dias, perdoe, 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 perdoe. Porque se não houver perdão, não tem como haver casamento feliz, duradouro, se realmente o coração fica cheio de mágoa, de ressentimento e de ira, ok? Então, demonstre o amor, queridos, o amor que vai levar realmente a criar esse clima emocional dentro da sua casa, dentro da sua família. Viver o bom relacionamento conjugal não é viver de aparência, mas é viver, queridos, procurando estar colocando as suas palavras e as suas atitudes na mesma ordem e também na mesma linha, ok, queridos? Isso é muito importante. Procure a forma de encher sua casa com provas de amor. Transforme a sua casa num santuário emocional, aonde a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão seja algo real na vida de vocês. E para isso, vocês precisam praticar
a autodisciplina, para que o fruto do Espírito venha fruir através de vocês. Amém, queridos? Vamos para a segunda atitude, que é de suma importância para que o seu lar venha realmente ser uma bênção. A segunda atitude: mantenha o seu burrinho emocional desativado. Que é isso, pastor? Seja líder de si mesmo, O burrinho emocional, queridos, é quando nós não controlamos o nosso temperamento. Quando a gente deixa que o nosso temperamento nos controle, queridos. É importante. A Bíblia diz que a resposta amiga acalma os nervos. Ou seja, a palavra branda, ela desvia o furor, ela desvia a ira, queridos. Então, é importante a gente entender que ninguém pode controlar nosso temperamento ou as nossas emoções, senão nós mesmos, queridos. Como ter um cuidado para praticar a mansidão, e ter a rédea das nossas emoções nas nossas mãos, queridos. Nós precisamos então, primeiro, buscar o Espírito Santo para que ele nos dê poder, para que a gente possa dominar os nossos impulsos. Alguém já disse que o grito começa quando termina a inteligência. Essa frase quer dizer: seja racional, tenha discernimento, aprenda a contar até 100 antes de responder aos estímulos e provocações que vêm sobre você no relacionamento conjugal, queridos. Resposta precipitada sempre destrói em vez de construir, diz aqui o livro. Não faça tempestade com as pequenas manias. Tempestade no copo d'água, como a gente costuma falar, certo? Seja flexível. A outra coisa importante: não vá para sua cama aborrecida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Ele está dizendo: olha, deixa longe essas coisas. Um dia o pastor foi visitar uma família sem avisar, e aí ele presenciou, ouvindo aquelas cenas de briga, de gritaria, e um jogava prato, panela no outro, E aí o pastor vai e bate palma. Aí quando chega alguém, a pessoa para, olhando, toma um susto. E ali aquela família chegou, aquele casal: pastor, é o senhor mesmo? Sim, sou eu. Desde quando o senhor está aí? Ele disse: desde quando começou a voar a primeira panela. Então entenda, queridos, tem coisas que a gente não faria na frente de pessoas que nós respeitamos, A gente controla, porque nós queremos mostrar para as pessoas que nós somos diferentes. Isso é viver de aparência. Mas nós precisamos controlar o nosso burrinho emocional. E primeiro nós precisamos ter cuidado com as palavras. Talvez você não sabe o estado precedente do que acontece com o seu cônjuge, por ele responder de forma tão áspera ou muitas vezes, queridos, gritar. É preciso ver os estados precedentes. Mas também é preciso entender que às vezes o cônjuge não tem culpa nenhuma com aquela situação, mas a pessoa não sabe lidar com aquilo e ela lida gritando, tá entendendo? Praguejando, reclamando, e isso cria um estado emocional negativo dentro de casa, produzindo ali uma série de dificuldades, certo? Durante o dia e à noite os dois vão à cama emburrados. A Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Significa que quando nós tivermos problemas, nós precisamos conversar,
pedir perdão, né? Reconhecer nossos erros e pedir que o Senhor possa ter de misericórdia e agir no coração para que Satanás não alcance vantagem sobre as nossas vidas. Uma outra dica importante: nunca durma fora do seu quarto, nunca durma fora da sua cama, você que é cônjuge, mesmo que vocês não conversaram, não se perdoaram, e quando um trisca no outro é como um porco-espinho que se afasta mesmo ali na cama, mas não saia da sua cama, né? Não discuta enquanto o outro não quer conversar. Seus ânimos não estão bons, deixa o Espírito Santo trabalhar, ore mais, mas converse para resolver a questão. Se não tiver condições de resolvê-lo sozinho, procure alguém para ajudar. Procure seu pastor, procure seu discipulador, procure alguém que vai dar conselhos abençoadores para a vida de vocês, porque às vezes o casal não consegue conversar sozinho, né? Porque um não dá ouvido ao outro, e quando um começa a conversar, e começam a conversar os dois juntos, falarem junto, e não há entendimento, porque não há compreensão daquilo que se está ouvindo. Então é importante entender isso, queridos, né? Não é difícil a gente manter o burro emocional desativado, o burrinho. Faça exercício a partir de hoje. Nunca responda com base no que você está sentindo, mas sim em princípios. Olha que importante aqui, né? Nosso sentimento vai produzir coisas boas ou ruins, dependendo do tipo de sentimento que nós temos. Se nosso sentimento é de raiva, de ira, de ressentimento, de rancor, isso não vai produzir coisas boas, queridos. Então, dependendo do momento, né, você precisa entender que se o seu sentimento não estão bons, você precisa ter o cuidado de não responder enquanto você está se sentindo negativamente mal, com raiva, com mágoa, com ressentimento. Isso não trará nenhum resultado benéfico, queridos. Então, é importante você ter esses cuidado para não falar bobagem, não dizer besteira, não ofender, não machucar, né? Porque assim você estará destruindo o seu relacionamento, né? O casamento perde muito quando nós não controlamos o nosso burrinho emocional, como diz aqui o autor do livro, né? Não seja apenas inteligente, seja sábio, né? Os sábios têm as rédeas das suas emoções nas mãos, por isso pensam antes de responder e responde com sabedoria, porque avaliou, analisou os prós e os contras e sabe dar boa palavra ao cansado. É isso que a Bíblia diz. O Senhor nos deu boca de erudito para dar boa palavra ao cansado. Então Deus lhe deu, o Espírito de Deus está em você. Por isso, pense antes de responder, e quando responder, responda com sabedoria, procurando buscar um resultado positivo na sua fala, tá certo? A Bíblia diz: enganoso é o coração e perverso e também corrupto. Quem é que pode conhecer, né? Então, na maioria dos casos, as emoções são péssimas condutoras de ideia. Se você se guiar pelos sentimentos, pode cometer erros, ofendendo e machucando pessoas, abrindo feridas que já foram realmente saradas muitas vezes, né? Ah, mas você fez isso e isso, você lembra daqui, já falaram, já resolveram, mas aí alguém vai lá e remove do baú coisas velhas que já não trouxe nenhum benefício para o relacionamento, certo? Então procure dar palavras boas ao responder. Diz o texto de Provérbios 25:11: como maçã de ouro e salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Lembre-se, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, ou seja, ativa o burrinho emocional. Por isso é importante você realmente ter esses cuidados, tá certo? Cuidado mesmo, no nome de Jesus, em relação às suas palavras, né? Então a lição aqui é muito simples, mas ela é muito expressiva.
né? Em muitas ocasiões, às vezes há tumulto dentro dos lares, no ambiente de trabalho ou numa reunião qualquer, porque as pessoas não têm esse cuidado, esse controle emocional, ok? É importante você pensar realmente isso. Vamos ver aqui, queridos, mais uma atitude, a terceira atitude, que eu considero também muito importante. Não fale pelas costas. A sinceridade é o passaporte da mala da educação. Quem falou isso foi Carlos Drummond de Andrade, né? Então é preciso disciplinar a língua, queridos. É isso que nós queremos ensinar sobre essa terceira atitude de não falar pelas costas do seu cônjuge. A sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos aleivosos os destruirá. Provérbios 11, versículo 3, né? A sinceridade dos íntegros os guiará. Então, queridos, isso fala de honestidade, de lealdade, isso fala de sinceridade. Nunca diga ou nunca fale aquilo que você não gostaria que dissesse acerca de você mesmo ou sobre você mesmo. E muito menos na presença ou na ausência das pessoas. Isso gera fofoca, né? Se alguém souber que você anda falando dele pelas costas, pessoas que estão com você, que é seu companheiro, amigo e tal, aquela pessoa vai perder a confiança em você e vai ter você como uma pessoa falsa, né? Então, seja realmente sincero, não fale pelas costas. Se você tiver que falar alguma coisa da pessoa, fale para ela, né? Se você vê que aquilo não vai trazer benefício, se cale e não fale para mais ninguém. Agora, se tiver que falar, fale. Fale com sinceridade, com amor, tá entendendo? Então, fique atento, seja coerente consigo mesmo, né? Aquelas pessoas que falam maldosamente dos outros, queridos, na primeira oportunidade, ela também vai falar mal de você aos outros, né? Então, é importante isso. Provérbio diz: quem guarda a sua boca e a sua língua livra das angústias a própria alma. Quantas pessoas têm sofrido porque não têm sabido guardar a sua língua, tem falado demais, né? Falado pelas costas. Às vezes fala do sogro, às vezes fala da sogra, né? Do cunhado, da cunhada, dos irmãos e até mesmo dos filhos, né? Do genro ou também da nora. E uma outra palavra importante: seja defensor ou defensora do seu cônjuge, né? Você sabe das falhas do seu cônjuge, da sua esposa, né? Mas quando a gente ama, a gente não quer ver as outras pessoas falando mal delas, mesmo sabendo que está errado. Então existe um limite. É tanto que as pessoas sábias, mesmo sabendo dos erros, da falha da pessoa, ela tem o cuidado de não estar falando mal para o cônjuge do outro acerca dele. Por quê? Pelo respeito ao sentimento que o outro tem, né? Fale mal do seu filho, você vai se sentir mal. Então, ao falarem mal do seu esposo, da sua esposa, você também vai se sentir mal, né? Eu sou muito sincero, que eu quero dizer a verdade, eu digo. Não, tem gente que não é sincero não, isso é soberba, ok? A verdade precisa ditar a seu tempo e a pessoa certa. Você não vai estar falando a pessoa certa quando você está falando do cônjuge do outro. Importante você saber em relação a isso, né? Não fale pelas costas, né? Uma crítica só é construtiva quando você faz para a pessoa certa e você oferece uma sugestão, uma alternativa de mudança. Não use a crítica pela crítica. Isso vale em todos os relacionamentos. Se eu não tenho uma sugestão, por que eu vou criticar alguém? Certo? Para outras pessoas, não. Ou para ela mesma, talvez ela lhe pergunte: então me aponte o caminho. Eu reconheço, realmente eu tenho errado. O que é que eu devo fazer? Eu não sei, eu só sei que você está errado. Não é bom.
que é bom é você dar sugestões, porque isso leva a entender que você é uma pessoa sincera, mas uma pessoa sábia e também uma pessoa honesta. Existem 3 maneiras de você demonstrar sabedoria. Vou ler aqui o texto do livro. Conta-se que um homem aproximou-se de seu mestre e disse: Mestre, vou contar o que disseram do João. O mestre, com sua grande sabedoria, respondeu: Calma, antes de você contar algo que possa ter relevância, pergunte: Você já fez passar informação pelas 3 peneiras da sabedoria? Peneiras da sabedoria? Não. Elas não me foram mostradas, argumentou o jovem. Sim, só não lhe falei delas porque não era chegado o momento. Porém, escute-me com atenção. Tudo que disserem de outrem para você deve passar antes pelas peneiras da sabedoria. Primeira peneira, a peneira da verdade. Eu lhes pergunto: você tem certeza de que o que lhe contaram é realmente verdadeiro? Meu sem jeito, ele respondeu: Bem, realmente não tenho certeza. Sei apenas o que me contaram. O mestre continuou: Então, se você não tem certeza, a informação vazou pelos furos da peneira e repousa sobre a segunda, que é a peneira da bondade. Pergunto: trata-se de algo que gostaria que falasse de você? De maneira alguma, mestre. Evidentemente que não. Então trata-se de algo que passou pelos furos da segunda peneira e jaz nas cruzetas da terceira e última peneira. Faço, portanto, a última pergunta. Você acha mesmo necessário passar adiante essa história sobre seu irmão e companheiro? Não, mestre, absolutamente, respondeu. Então disse o sábio: ela acaba de vazar pelo furo da peneira da necessidade, perdendo-se na imensidão da terceira. Não sobrou nada para contar. Entendi, querido mestre. Doravante, somente as boas palavras terão caminho em minha boca, finalizou o sábio. Você agora é um mestre completo. Volte-se ao seu povo, afinal, terminou o aprendizado. Todavia, lembre-se sempre: as abelhas construtoras, a serviço do Criador, mesmo nas imundícies dos charcos, buscam apenas as flores para a sua laboriosa atividade, enquanto as nojentas moscas buscam em corpos sadios as chagas e feridas que as mantêm viva. Sejamos como as abelhas e nunca como as moscas. Provérbios 11:13 diz: o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Então, aprenda com esta lição sobre a questão, queridos, do estar falando mal do seu próximo, do seu cônjuge. Olhe essas 3 peneiras que são de suma importância, certo? A peneira da verdade. É verdade o que estão falando, certo? A peneira da bondade. Trata-se de algo que gostaria que falasse de mim. E por último, a peneira da necessidade. Isso é que é importante, A peneira da necessidade. Você acha mesmo necessário passar adiante essa informação? Isso vai nos lembrar das fake news que muitas vezes nós reproduzimos através das redes sociais, através do WhatsApp, e depois é que a gente vai descobrir que aquilo que nós reproduzimos, que chegou ali no nosso celular, não é verdade. E aí como é que a gente fica? Aquele mal já foi contaminado e a pessoa terminou sofrendo
por causa de informações erradas que foram passadas para frente. Então, queridos, a terceira atitude que nós aprendemos aqui é: não fale mal, não fale pelas costas, certo? Então, quero ler aqui uma pequena reflexão que é trazida nesse livro, que diz: na sua ausência, calei-me, aprendi a ser leal. Falou mais alto a prudência. Falaram, tentaram, mudaram, não ouviram, não conseguiram. Falar pelas costas não é justo, não é certo, não é reto. Falar pelas costas é trair, ferir, machucar e destruir. Está faltando lealdade. Lealdade mais amizade é igual a liberdade. Quando estou perto, não me aperto. Quando estou longe, descanso. Amigos não traem, amigos não saem. Amigos residem no coração da gente. Pessoas leais, pessoas que promovem a paz, pessoas que só constroem, pessoas queridas, amadas e nem sempre percebidas. Quem aprende a ser leal com os seus, aprendeu a viver para a glória de Deus. Provérbios diz: a boca do justo jorra sabedoria. O que é que você quer que flua da sua boca? Alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. O sábio da verdade permanece para sempre. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. Entenda, queridos, 3 atitudes importantes para manter um relacionamento ou um ambiente saudável no seu casamento. Quero parar por aqui por essas 3 atitudes, né? Nós vamos estar falando mais sobre isso. Atitudes que revolucionam o seu casamento. Estamos falando de 3. São 23. Nós queremos falar algumas aqui nas sextas-feiras. Importante para você, né? Superando o conformismo para alcançar significância. Lembre-se disso, queridos. Dessas 3 atitudes que pode revolucionar seu casamento. Criar um clima emocional de forma positiva, né? Quando se ama, dá na vista. Mantenha o burrinho emocional desativado. A excelência surge quando você é líder de si mesmo. Seja líder de si mesmo. Controle-se. Controle suas emoções. Controle seu temperamento. Entregue-se ao Espírito Santo. E a terceira, não fale pelas costas. Ok? Não fale pelas costas. A sinceridade é o passaporte da mala da educação, diz Carlos Drummond de Andrade. Essas três atitudes, seja algo real na sua vida, e você vai desfrutar da bondade, da felicidade que o Salmo 128 se refere, né, do homem que teme ao Senhor. Quando nós tememos ao Senhor, nós deixamos nos guiar pela sabedoria revelada na sua palavra, por causa do temor do Senhor. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de vitória, um final de semana abençoado, e que o seu lar seja transformado pela graça, pelo poder de Deus que se manifesta na vida daqueles que o buscam com toda sinceridade, com toda alegria, com todo amor, com toda dedicação. Então é importante que você possa estar fazendo isso. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para a sua família, Deus tem o melhor para a sua casa. Por isso que é importante você estar
glorificando e bendizendo o nome do Senhor, vivendo para a glória dele. Amém? Quero mandar o meu alô aqui para as pessoas que estão conosco, a irmã Adriana Carla, a irmã Sara, ela pergunta aqui: pastor, se a gente perdoa, tem que querer de volta? Vamos dar uma resposta rápida aqui. Primeiro, perdoar não é esquecer, é lembrar sem sentir a dor da ofensa que você recebeu, ok? Esse perdão nos leva a nos relacionar com aquela pessoa como se nada tivesse acontecido. Isso fala de relacionamentos comuns. Quando se trata de relacionamento de casamento, né, perdoar é receber de volta. Isso vai depender do tipo de pecado que a pessoa cometeu, primeiro, para não quebrar um princípio bíblico, e segundo, vai depender também do coração realmente da pessoa, ok? Por exemplo, uma pessoa que descobriu que foi traída na questão conjugal, né? O cônjuge ali adulterou. Primeiro princípio, perdoar, né, é uma ordem divina, independente do mal que lhe foi feito, ok? Reconstruir o casamento vai depender da disposição do coração, porque a Bíblia, ela dá o direito da pessoa que foi traída não querer mais viver com aquela que o traiu, porque pode não confiar mais, e até reconstruir a confiança demora. E também vai demonstrar também a questão do coração, ok? Perdoar, receber de volta, vai depender, certo? Deus não tem prazer na separação, Deus não tem prazer no divórcio. Então se pode reconstruir casado, porque tem muita gente aí que está vivendo de forma maritalmente, né, traindo, sendo traída e tudo, aí vem, perdoa e tal, comete de novo, tudo vai acontecendo. Não, aí não. A Bíblia mostra que o casamento bíblico não é o casamento, a cerimônia de casamento realizada pelo pastor ou pelo padre. Casamento bíblico é o casamento que é legalizado pela lei, certo? Tem um documento de que foi casado. A cerimônia é importante porque reflete a bênção de Deus sobre os cônjuges, ok? E aí a Bíblia não tem prazer no divórcio. Ela tem pessoas morando juntas e que têm a oportunidade de se casarem, não se casam, não, pode ser que não dá certo, vamos ver aí. Então, queridos, não está dentro da vontade do temor de Deus. Porque quando a gente se converte, a gente realmente quer obedecer a palavra do Senhor. Claro que quando a gente se converte, às vezes o outro cônjuge não é crente e tal, e aí tem que esperar, orar para Deus quebrar o coração do cônjuge para que possa se casar, mesmo que ele não se converta ou ela não se converta, ok? Mas se está num relacionamento que não é bom, não está casado e nem tem pretensão de casar, então eu não recomendo você estar reatando o relacionamento se não tiver esse propósito, ok? Mas quando é cônjuge, perdoar, pode receber de volta? Pode e deve, se o seu coração estiver disposto a isso, a deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na vida de vocês para reconstruir, para restaurar, dar oportunidade, uma nova chance, como Deus mostra através da parábola do filho pródigo, que ele voltou e o pai deu a ele uma nova oportunidade, através do perdão, certo? Então é preciso realmente entender isso. No meu ministério existem vários relacionamentos que tiveram problemas de infidelidade, tanto do homem quanto da mulher, e foi restaurado. Passou um tempo de trabalho, de oração, de conselhos, né? E tratamento do coração, o cônjuge jejuando, orando para Deus curar o coração e restabelecer a nova vida. Então nós temos muitos casos no nosso ministério e a vida conjugal hoje é muito melhor. Mas é aquilo que eu estou dizendo para você. Se for casado, se não for e não tem pretensão de casar, não restaure. Perdoe, porque perdoar é de Deus. Mas restaurar relacionamento que não tem propósito para casamento, não é de Deus. Amém, queridos? Espero ter te respondido, irmã Jussara. Anaíde, um abraço. Irmão Gildo Barbosa, lá em Petrolina.
E a irmã Francineide também, eu quero agradecer por esses 7 comentários. Um abraço para o irmão Josué, Lourdes Costa, Naís Nascimento, Wellington Nascimento, Silvaneide Jacobino, Arnoldo Feitosa, aí meu primo Arnoldo, lá em Petrolina, Jussara Maria Conceição, a Sara já falei aqui, Adriana, a irmã Graça Mendes, lá em Serra Talhada, e o nosso irmão o presbítero Florentino Peixoto de Vasconcelos, meu amigo em Cristo, meu irmão que é membro da igreja presbiteriana, tá bom? Um beijo para vocês, no nome do Senhor Jesus, até segunda-feira, com mais uma palavra de esperança. Deus te abençoe, muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos ter uma palavra de oração. Deus, obrigado por esta manhã, por podermos falar o coração das pessoas que aqui estão nos ouvindo. Estamos falando sobre atitudes que podem revolucionar o casamento. Que o Senhor possa levar essas pessoas a superar o conformismo e a utilizar atitudes, e Deus, que venha concorrer para o bem do relacionamento conjugal para os filhos. Muito obrigado, em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Compartilhe essa live, né? Você pode também entrar no nosso canal no YouTube e se inscrever se você ainda não se inscreveu. Nós estamos próximo de 1000, estamos nos alegrando porque está crescendo as inscrições. Você pode promover isso em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe. Culto de domingo às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. No sábado tem jovens. Você que é jovem, participe do culto jovem no sábado. Tá uma benção a partir das 7h30. No domingo à noite nós temos o culto a partir das 19 horas. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.